mundial de intrigas ao vivo para todo este Brasil, comentando o assunto do momento, que é essa história da lei das fake news, do nosso querido Kim Catacoquinho, daquele movimento lindo que eu adoro, que é o movimento Bumbum Livre. Deixa eu dar uma olhada aqui, nós já temos 260 pessoas ilícitas assistindo a live nesse momento. Eu já vou pedir para vocês que estão assistindo aí, por favor, curtam, comentem e compartilhem essa live, porque se vocês não fizerem isso, vocês sabem que é machismo. Quem não assiste a minha live é machista pelo simples fato de eu ser uma mulher transpentecostal que está ganhando a vida honestamente com vídeos no YouTube onde propago as fake news do Bolsonaro. E hoje descobri que a minha profissão foi criminalizada. Eu não posso mais propagar fake news. Como vocês estão vendo aí, eu tenho 2 convidados do mais alto gabarito para me ajudar a oprimir nesta noite tão linda de quinta-feira, que amanhã também vai voltar. Eles são do Instituto Borborema. Amanhã volta o programa deles. Eu vou passar a palavra para eles mesmos já se apresentarem, darem uma boa noite para vocês, divulgarem esse programa que eu adoro. Quem acompanha o canal já viu que eu divulguei aqui, às vezes eu estou lá no chat também. Vamos começar então aqui pela ordem. Matheus, se apresente para o pessoal aí. Boa noite a todos. Sou Matheus Mota Lima aqui do Centro de Radiação Cósmica do Universo, chamado Campina Grande também. E nós fazemos parte do Instituto Borborema, uma associação aqui de Campina Grande que é fruto dos nossos estudos de uns 10, 11 anos em conjunto aqui. E desde então temos tomado várias iniciativas para ajudar as pessoas a se informarem e se formarem, na verdade, porque grande parte dos problemas do nosso país reside no fato da nação ser burra e fela da puta, né? Ou uma coisa ou outra, mas geralmente ambas. Então, tendo consciência disso e não me retirando desse grupo tão seleto, estamos empreendendo uma tentativa de melhorar o nosso nível para poder nos guiar na vida e ajudar os demais. E, bem, muito obrigado a Paula pelo convite. Viemos aqui para botar para descer, como manda o figurino. Vai lá, Pedro. Pronto, agora que eu saí aqui não tem democracia, né, Paula? Não existe democracia. E se eu reclamar, eu sou machista, porque, exato, obviamente, eu estou... É verdade, tem toda a razão. Bem, pessoal, muitíssimo boa noite. Primeiro, agradecer ao convite da professora, que sempre nos incentiva, nos propaga aí pelo mundo. Muitíssimo obrigado. E, como ela disse, vamos falar do assunto do momento e de outros assuntos. Porque o bom do Brasil é que é o seguinte, não tem assunto do momento, tudo é do momento. Entendeu? Tudo acontece ao mesmo tempo, como diria nosso querido Gilberto Gil, esse Carrefour, né, que entra uma pessoa, entra outra. É uma referência, Marisa, você tem que pegar esse vídeo de Gilberto Gil, é um clássico, certo? Da política nacional. Campina Grande. Exatamente. Também sou aqui de Campina, do Instituto Borborema, né? Formamos ele em 2015, institucionalmente, mas a gente já vem estudando o professor lá desde 2009, 2010, quando íamos assistir às aulas do COF num kitnet, numa rua decadente aqui da cidade, logo após tomar cerveja morna, num bar de respeitabilidade duvidosa. Aí no sábado de manhã íamos assistir o COF, né? E tudo começou desse jeito. Então, estamos aí já há um bom tempo e simbora, né? Colocar para descer, como diz o figurino. Nós já temos 915 pessoas totalmente criminosas, só direito a chapéu de alumínio. Vocês sabem que aqui nessa live não tem, né, esse negócio de ficar soltando morteiro anal. Isso daí a gente deixa para a esquerda. Aqui a gente rasga o verbo, fala a verdade, vai fazer algumas análises mais aprofundadas, porque esse tema, ele suscita vários assuntos. Mas antes, é claro, vocês sabem que eu farei um momento jabá neste canal, afinal de contas, vocês precisam comprar as coisas de mim. Deixa eu ver. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Dia 7 de setembro vai ter o primeiro simpósio conservador em Belo Horizonte e eu estarei lá junto com o Sepúlveda, o Paulo Henrique, o Dr. Miguel Najib. Inclusive, tá rolando sorteio. Pessoal aí de Minas Gerais, entra nas minhas redes sociais, eu compartilhei, tá rolando sorteio de entradas para o evento, e no mesmo dia, né, Brasil Paralelo Me Quebrane,
Mas no mesmo dia, pessoal que estiver em São Paulo, vai ter o fórum A Última Cruzada do Brasil Paralelo. E quem for uma pessoa ilícita que acompanha este canal Ruivo Erótico, vai ter desconto. Ó, coloca o cupom de desconto Paula Marisa 15, e vocês ganharão 15% de desconto na entrada. Olha só que coisa linda. E para vocês se tornarem cada vez pessoas mais inteligentes, pessoas mais cheias da razão, porque aqui nesta live nós vamos ter razão o tempo todo. E quem discordar da gente está errado. Entenderam a referência? Aliás, o Morgenstern me convidou para escrever para o Senso em Comum. Estarei oprimindo por lá também. Eu estarei oprimindo por todos os lugares. Mas antes, quero fazer umas indicaçõezinhas de leitura aqui para você, meu amigo. Você que quer ser um liberal, não seja um libertino do bumbum livre. Leia pelo menos esses livros aqui, ó. Por exemplo, vamos começar aqui com o Mises, Crítica ao Intervencionismo. Olha só, será que se Kim tivesse lido esse livro, ele estaria lá em Brasília dando duplos twists anais? Eu acho que não. Tem aqui, adoro, o Hayek também, o Hayek. E esse daqui eu recebi da editora Faro, editorial sensacional aqui, de um clássico também, ó, o Stuart Mill, da liberdade individual e econômica, e principalmente esse que eu indiquei aqui para uma humorista do Bumbum Livre lá, do Bastiat, clássicos, ó, eu não acho a câmera, clássicos, a lei. Leiam estes livros, parem de ser libertins, sejam pelo menos uns liberais de respeito, que é para a gente conseguir debater. Todos esses livros maravilhosos, vocês sabem, estão à venda na minha livraria, www.livraria.paulamarisa.com.br, não sei, deixei o link aqui na caixa de informações, comprem de mim, é isso que importa, comprem de mim. 1.091 pessoas, vamos ao superchat, que vocês sabem que eu não gosto de acumular superchat aqui. Temos a Jaqueline Melo, muito obrigada. Paula, sua ilícita, te adoro, muito obrigada. Você é uma criminosa, Jaqueline, cuidado. Verônica Líria, prof, explica para nós essa lei doida. Adoro sua didática de explicar, aprendo muito. Querida, muito obrigada, explicarei de uma forma muito didática. Bumbum Livre vai me adorar cada dia mais. Douglas de Souza, boa noite a todos. Para eu, é um prazer assistir a Prof. Índia do Cabelo de Fogo. Depois eu explico a história dos índios, tá? Mas para quem tá acompanhando, é sério. Eu vou levar a tribo lá para casa da Anitta, já tá tudo certo, já arrumei o patrocinador, o ônibus para pegar eles lá no Mato Grosso, a gente ir tomar posse lá na casa da Anitta. Eles disseram que vão levar o cocar para mim, nós vamos fazer danças ritualísticas. Eu já descobri o endereço dela. É sério, eu não sei por que as pessoas não me levam a sério. Vocês viram o vídeo da Anitta falando sobre a Amazônia? Não. Rapaz, eu vi o vídeo dela falando sobre os índios. Isso. E assim, era até uma coisa que eu ia comentar no Instagram, terminei não comentando, porque eu estava discutindo no Instagram essa semana as questões relacionadas ao imaginário, né? Como a formação do imaginário é importante. Na verdade, a formação do imaginário é a batalha derradeira. Por quê? Porque você não age no mundo real sem você ter aquilo de alguma maneira incorporado ao seu imaginário. Então, o que está no seu imaginário, cedo ou tarde, vai desembocar no mundo real. Então, o que a Anitta falou ali, nada mais é do que uma construção de imaginário que a pessoa não consegue perceber sequer que a história tem uma outra nuance. Ou seja, o imaginário já está tão estruturado, tão fixado com aquele grupo oprimidos e opressores, que ela raciocina sobre categorias marxistas, assim, eu duvido muito que a Anitta seja marxista ou qualquer coisa do tipo. Aliás, pelo que eu vi até agora, dizem até que ela é uma excelente empresária, né? Assim, ela lida muito bem com essas coisas, mas ela estava ali raciocinando sobre categorias marxistas sem nem imaginar que era isso. Então, assim, essa limpeza educacional do imaginário me parece o trabalho mais urgente de todos, porque, por exemplo, até você explicar a Anitta como era, quebrar o imaginário que ela tem para mostrar como eram que as coisas funcionavam, criar um outro imaginário, outra percepção sobre a história do Brasil, e por consequência de como ela deve lidar com as questões políticas modernas, assim, até isso, meu querido, aí já foi, entendeu? Não, e quantas Anitas... Complexo. Exato, e quantas Anitas existem? Então, é um negócio muito complicado.
Então, o Matheus não viu o vídeo da Anitta, né? Com essa história de treta toda da Amazônia, eu vou situar vocês. A Anitta fez um vídeo e ela disse lá no meio do vídeo que os índios são os donos da terra, que nós invadimos a terra deles, e que se um índio chegasse na casa dela e dissesse que queria entrar para dormir no quarto dela, ela ia ter que abrir porque os índios são os donos da terra. Tá? O que aconteceu? A Isane Calapalo, que é uma índia que faz vídeos aqui para o YouTube, ela apoia Bolsonaro, é uma índia muito legal, ela postou no Twitter uma resposta para a Anitta, dizendo que ela ia ir lá na casa da Anitta. Eu compartilhei, olha como eu me envolvo na treta sem querer, né? Eu não queria treta naquele dia, quando eu vi, estava envolvida na treta. Compartilhei o vídeo dela e disse assim, pelo amor de Deus, alguém consiga uma passagem para a Isane ir à casa de Anitta. Acontece que um dos patrocinadores aqui do meu canal mandou um WhatsApp para mim na hora e disse assim, pago a passagem para as duas, façam um vídeo disso, pelo amor de Deus. Eu consegui o contato da Índia, eu estou com ela no WhatsApp, já falei com ela, e perguntei, Isane, tu topa aí comigo? Topo, Paula, poxa, curto o seu canal, né? Vamos lá. Aí eu perguntei, quer levar mais alguém? Porque, de repente, né, uma índia, assim, ela, olha, quantas pessoas eu posso levar? Eu, olha, depende. Não, porque se eu convidar, vai a tribo toda, mas aí a gente precisa de um ônibus. Eu, não, só um momento que eu vou averiguar. Entrei em contato com o patrocinador e falei, ó, precisa de um ônibus para levar a tribo toda. Pois pega o ônibus, vê quantos ônibus precisa, vai a tribo toda, vai tu, por favor, faça um vídeo disso. É sério, tá? Para quem não tá acreditando. Só que vai ter um evento muito grande lá na tribo dela agora, dia 30 de setembro. Não, dia 30 de agosto, amanhã, tem um evento grande lá na tribo dela, ela tá envolvida com a organização. Então, em setembro, nós iremos, assim, ver isso, porque a gente precisa saber também quando é que a Anitta vai estar em casa. Mas aguardem, confiem, vai ter ônibus, tem patrocinador, é sério, por mais que eu viva fazendo piadas aqui no YouTube. Dessa vez, estou falando muito sério. Mas, enfim, chega de preâmbulos. Nós já temos aqui 1.486 fucking pessoas assistindo. Já falei para vocês curtirem. Deixa eu ver quantas curtidas tem aqui, porque 1.300 curtidas. Tem, ó, agora subiu. Foi eu falar, o pessoal curtiu, né? Porque se eu não lembro, quem não curtia a live é machista. Já falei. Paulo, mas só uma coisa antes da gente entrar. O interessante desse pensamento, eu estava pensando nesses dias, é que é o seguinte, esse pessoal fala tanto de quebrar preconceitos e tal, mas, veja, a própria ideia de índios como unidade, ela já é preconceituosa. Porque você não tinha índios, você tinha nações, inclusive com troncos linguísticos distintos, com divindades distintas, com costumes absolutamente distintos. Para um índio do litoral, um tamoio do interior era tão estrangeiro quanto um português, era tão estrangeiro quanto um francês. Então, a própria ideia de índios como uma unidade, ela já é uma visão colonialista sobre aquelas pessoas que lhes pareciam completamente idênticas, mas, na verdade, eram nações completamente distintas. Então, e que só essa coisa entre si. Que guerreavam loucamente entre si. Em guerras guerreavam portugueses para guerrear com o outro, né? Exatamente, em guerras de extermínio, basicamente. Exato. Quando você pega, por exemplo, a história dos astecas, imagine como seria o relacionamento entre dos astecas, dos maias, né, do pessoal ali da América Central, das civilizações que se sucederam. Então, você imagina o que era você ter um grupo mais civilizado, mais organizado, num estado superior de organização social, que era escravocrata e fazia sacrifícios rituais aos milhares. E, ao longo de centenas de anos, ficava coletando pessoas para serem mortas das tribos vizinhas. Então, todo mundo das tribos vizinhas tinha um pai, um tio, um avô, um primo, uma esposa, um marido que tinham sido capturados e mortos nos sacrifícios rituais. Quando os espanhóis chegaram lá, meu amigo, aquilo foi a melhor coisa do mundo, porque finalmente eles tiveram um elemento catalisador para destruir aquelas pestes que matavam e escravizavam eles há séculos. Então, assim, não teve essa coisa, o opressor branco, e o oprimido. Claro que houve barbaridades, mas, assim, a história não é tão preto no branco, né? Tem certas nuances. E aí eu acho interessantíssimo esse pessoal, a título de ser progressista e ter sacadas geniais, na verdade estão só reproduzindo preconceitos colonialistas.
Então, é isso que dá trazer convidados de alto nível. Vejam a diferença, né, pessoal? Porque, assim, tem muito, não sei, caralho, por aí que ficou repetido. É o G1 da direita, né? Pega a notícia, lê a notícia e não fala para vocês o contexto. Vejam agora Pedro dando uma aula de história indígena, afro-indígena, para a gente aqui neste momento. Superchat está bombando. Eu só vou botar em dia antes da gente entrar aqui. Deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui, ó. Cláudio Henrique, Kim deu um faniquito hoje, eu vi, e chamou o Eduardo de corrupto. Eu vi isso, eu vi. Temos o Xande Tamashiro, diretamente do Japão. Eu sou da Yakuza também, né? Boa noite, Xande, sempre presente. Gabriele Freitas, repórteres políticos serão punidos por propagar fake news? Duvido muito, pois alegam foro privilegiado. Os políticos, no caso, sim. O Eldson, pare de ser debochada, senão os libertins vão fazer uma lei contra isso também. Sim, hoje, inclusive, eu aprendi que deboche não é humor. Uma sábia do Twitter me explicou isso. Paulo JK Santista, gostaria de saber se a mocinha da girafa de 3 patas amazônica seria punida. Bom, eu não sei. O que eu sei e que eu vou entrar com vocês aqui no mérito é o seguinte, tá? Assunto do dia, essa história de lei de fake news. Muita gente falando coisas que são verdade e muita gente espalhando fake news. Olha só que coisa linda. Em primeiro lugar, vamos esclarecer aqui, tá? Essa lei, ela muda o Código Eleitoral. Ela inseriu um artigo no Código Eleitoral, tá? Ela não é de autoria do nosso querido Kim Catacoquinho, tá? Ela coloca um artigo, eu tô sem o número dele, é 63, alguma coisa assim o número do artigo, mas eu vou ler para vocês tudo aqui. Então, o que aconteceu? O Kim pediu um destaque para que isso fosse votado. Ele não foi o autor. Porque o autor, ele é uma pessoa maravilhosa, fantástica, que eu acho que ele não é mais deputado, não sei, é o Félix Mendonça Júnior, do PDT. Olha só que legal, Partido do Foro de São Paulo. Quem queria que fosse votado e colocou esse destaque aí. Deixa eu dar uma lidinha aqui só para contextualizar e aí eu passo para os rapazes comentarem aqui. É o artigo 326A, que diz exatamente o seguinte, que eles disseram que eu não li a lei, que eu não sei interpretar texto. Então, nós vamos aqui com muita calma, neste momento, fazer as interpretações necessárias. Diz o seguinte: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Pena: reclusão de 2 a 8 anos and multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou suposto anonimato. Nada a ver com os perfis anônimos do Twitter, tá? Nem pensem nisso, jamais fariam uma coisa dessa. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. E o parágrafo 3º, que foi o que o nosso querido presidente Biruliro vetou, diz: incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente, ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Bom, alguns pontos aqui que eu vou já deixar para os meninos comentarem. O que é a finalidade eleitoral? Quem é que vai decidir isso? Quem é que vai decidir que a notícia é falsa? Porque, assim, se sabe que a pessoa é inocente. Pela lei, todo mundo é inocente até o trânsito em julgado. Então, não pode mais falar nada de ninguém, porque vai cair na presunção de inocência aqui. E outra coisa que eu vi advogados falando é que, assim, o caput fala uma coisa, né? Instauração, investigação policial atribuindo a alguém crime, blá, blá, blá. Parágrafo 3º diz: incorrerá nas mesmas penas desse artigo quem? Então, é outra coisa. Então, quem fizer isso daqui também vai ter aquilo ali. Uma coisa não está ligada à outra. Comente aí. Quem quer começar? Matheus, Pedro?
Bem, é sempre bom lembrar o pessoal que essa fé, né, que elegemos um presidente que não é de problemas do país, né, demonstra-se todos os dias que não vai resolver porra nenhuma. Né? Veja a audácia que esse pessoal chega. Agora a gente está criminalizando opinião, né? Como Paula Marisa bem acaba de dizer. Se você só pode dizer que alguém é culpado quando há trânsito em julgado e quando os processos nesse país para transitar em julgado demoram 10, 20 anos, na prática você não vai poder falar nada de ninguém, né? Segundo ponto, se esse pessoal, com toda essa, com a eleição de Bolsonaro, né, com a diminuição do PT, com uma certa contra-revolução no campo cultural, né, as editoras aumentando, pessoas cada vez mais falando do professor Olavo e de outras tantas pessoas que tratam de educação, de cultura e tudo mais, esse pessoal está colocando, tendo a audácia de criminalizar e pôr uma pena de 2 a 8 anos de prisão porque o cara falou de alguém. Porra, vocês têm ideia de como isso é grave? Né? Que nível de ditatorial jamais na história da humanidade, jamais visto na história da humanidade chegamos, né? Se coloca isso e as pessoas continuam vivendo suas vidas normalmente. Todo mundo foi comprar seu pão, todo mundo foi para o shopping, né? E se uma coisa dessa passa, imagina o que haverá de passar depois. E se não tivesse um Bolsonaro lá, o que o pessoal não estaria fazendo com a caneta do presidente na mão também, fora o fomento financeiro que se daria a todo tipo de instituição, né? Educacional, também de mídia e tudo mais. Então, isso é só um alerta para saber que, primeiro ponto, a guerra ela está longe de ser vencida. Segundo ponto, a primeira guerra é a guerra interior, porque se a gente tem tanta gente bundona, né, tanta gente burra que não entende como isso, porque esse tipo de coisa as pessoas não vão perceber a abertura que se dá para outros tipos de lei de criminalização de opinião que leva você diretamente para a cadeia. Né? Se você não tem esse movimento popular de pessoas se reunindo e resolvendo seus problemas, a começar da esfera municipal, bem, estaremos suscetíveis a esse tipo de filha da puta fazer algo obsceno neste nível. E se algo assim passar, bem, meus amigos, eu acho que vai ser Ucrânia Time. Né? E para quem não sabe do que eu estou falando, veja o documentário fantástico Winter on Fire, sobre as revoltas da Ucrânia. E, Pedro, fala aí, pai. Rapaz, como o Matheus mesmo disse, é um negócio de muita gravidade. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. O próprio termo fake news, ele foi um termo que surgiu para criminalizar a grande mídia e, ao longo do tempo, a própria grande mídia se apropriou do termo fake news para tornar criminosas as opiniões que lhe eram contrárias que vinham das redes sociais. Certo? Esse movimento aconteceu e ninguém deu conta dele. Ninguém deu conta dele, entendeu? Mas o termo hoje fake news já mudou. Veja, quando ele surge na eleição americana, né, para dizer que os grandes órgãos de mídia, you are fake news, né, a frase clássica de Donald Trump. Então, os grandes órgãos de mídia estavam, como sempre estão, num conluio ideológico para minar todo o movimento conservador regional, todo o movimento popular genuíno. Pois bem, isso estava acontecendo. Só que hoje você vai falar de jornalismo profissional. Esse termo é de uma canalice que é brincadeira. Jornalismo profissional. Quer dizer, Merval Pereira pratica o jornalismo profissional. Mira Leitão pratica o jornalismo profissional. Certo? Agora, Paula Marisa, não. Ela não pratica o jornalismo profissional. Assim, não existe nada de profissional no sentido... A ideia profissional aí é uma palavra simbólica para falar idoneidade, para falar presteza, para falar capacidade. Veja, é um negócio muito sério, entende? Então a galera dessa mutação, ela agora vira o jogo, criminaliza as redes sociais, de onde as verdadeiras notícias estavam saindo. Olha que negócio do satanás mesmo, é o acusador e o julgador, né? E ela vai lá, acusa as redes sociais de onde a verdade estava vindo, e agora não só feliz em mudar o termo, mas ela também coloca uma ação mais prática, uma ação mais efetiva, que é assim, uma pena, bicho.
Então, tipo, foi o que eu vi nas redes sociais esse dia. Então, é verdade. Se é tão ruim assim falar o que se supõe que seja fake news, bora fazer o seguinte: é mais fácil você dar uma tapa na cara de um político, porque aí sua pena é menor. Entendeu? Então aí, galera aí do Congresso, o que vocês fizeram foi o seguinte: pessoal, batam em mim que vocês terão menos prejuízo do que se vocês disserem que a gente é corrupto e não ficar provado. Por exemplo, qual é a prova que se tem que Renan Calheiros é corrupto? Assim, juridicamente. Os processos deles estão parados, eu não me lembro de ter nada de fato transitado em julgado. E aí? Se eu disser que Renan Calheiros não é uma donzela, uma virgem que emana pureza, graça e beleza, quer dizer que eu estou espalhando fake news, pô? Tá entendendo? Então, assim, é um negócio... É óbvio. Você olha para ele e diz, ó bela pureza. Aí não é fake news. Aí não é fake news. Então, pô, pelo amor de Deus, entendeu? É um negócio assim, de fato, a palavra é essa, é obsceno. Obsceno. Então, quando você olha o STF, você olha essas coisas do Congresso, depois a gente entra no aspecto de Kim, do Movimento Brasil Livre, nessa coisa toda, nos jogos de poder. Mas quando você olha tudo isso, eu repito a frase que eu venho repetindo há meses. A solução para o STF, a solução para o Congresso, a solução para Brasília são camponeses com tochas, certo? Camponeses com tochas. Essa é a minha solução. Ai, que violência. Cara, violento esse Pedro, né? Convidou ele. Porra. Não dá? Para com Não isso. dá. Violência gera violência, Pedro. Não me ensinaram isso na escola, não? Porra. Só um outro elemento que eu acho que vale a pena chamar a atenção, que a gente sempre fala lá no Brasil Comentado, é o seguinte. Pedro falou do imaginário, é importante falar da linguagem no seguinte aspecto. Vocês veem, quando eles colocam leis assim, eles deixam vários aspectos muito abertos, né? Primeiro, o próprio termo fake news, né? Primeiro, já é um termo importado. A gente tem outros termos em português para identificar o fenômeno. Na verdade, como o Pedro falou, estão pegando carona em um fenômeno, contra eles estão reutilizando em favor deles. Veja aí também a esperteza política desse tipo de gente. E que não basta uma eleição para resolver o problema, né? Sem falar que, se você também não educa as pessoas, não é porque ganhamos uma batalha eleitoral que a gente não vai perder outras, porque é próprio do marxismo, cultura que para quem não entende bem isso, tem um debate maravilhoso do professor Olavo com o professor Alaô Café Alves da USP. É um debate por escrito no site dele lá, que é Marxismo, Direito e Sociedade. Mas o marxismo, ele é uma cultura, ele não é uma mera ideologia. Ou seja, cultura que importa que ela permaneça, que ela sobreviva. Então, muito facilmente eles vão mudar o conteúdo do que defendem, né, as estratégias e tudo mais, para permanecer no poder. Então, se a gente não também prepara as pessoas para combater esse tipo de coisa, daqui a pouco vai vir um outro partido que deseja esse mesmo tipo de intervenção e de domínio da cultura e da população e vai enganar todos novamente. Nossa sorte é que o PT tem um passado negro quanto ao dinheiro, né? Porque, assim, enquanto estava só 60 mil assassinatos por ano nessa brincadeira, né? Ninguém estava saindo das ruas. Foi necessário todo mundo ficar inflação subindo, desemprego, faltar dinheiro. Quando faltou dinheiro, aí o pessoal, agora vamos tirar o PT. E até hoje ainda falam isso, né? O PT roubou. Meu amigo, o roubo do PT foi a coisa mais virtuosa que eles já fizeram, né? O pior de tudo foi a instilação da putaria às crianças nas escolas, das drogas, os assassinatos, a perversão, a inversão de valores e tudo mais. Isso é o pior de tudo, né? Mas, voltando ao ponto anterior. Então, esse pessoal, propositalmente, primeiro, cria leis demais. Criando leis demais, sempre há uma lei que você vai descumprir. Por que isso? Porque, como eles detêm o poder, na hora que for necessário, eles vão enquadrar você numa lei para poder lhe criminalizar, lhe calar, lhe prender, né? E se eles tiverem a oportunidade para lhe fuzilar. Por que não, né? Fuzilar o pessoal. Uma boa bala. Como é que é? O cara falou? Uma boa bala, uma boa cova. Uma boa cova. Isso, né? Então, essa imprecisão da linguagem também, veja que eles colocam lá. Se a pessoa não tem certeza, como é que você vai avaliar a certeza do cara, meu irmão? E quem é que vai avaliar isso? Do mesmo modo, quem é jornalista profissional e quem não é? Quem é a pessoa que está
na instância julgando, este cara é profissional, este é... Então, assim, você cria a linguagem, você modifica a linguagem para que ela lhe sirva e tolha a liberdade e tolha a imaginação das pessoas e você as impeça de pensar determinadas coisas e elas sirvam de manipulação para o seu projeto político. A linguagem em nossos tempos ela parou de ter o sentido descritivo, de ajudar a conformar o intelecto com a realidade e se transformou num uso manipulatório. Então, se nós também não trabalharmos isso, e sempre se começou todo tipo de processo educacional por esse domínio, bem, tá aí. Uma lei que, nessas sutilezas da linguagem, sorrateiramente deixa brechas para prender toda e qualquer pessoa, colocar na cadeia por 2 a 8 anos. Você sabe o que fazem na cadeia com você? 2 anos na cadeia. Eu conheço o presídio da minha cidade, né? Agora, veja só, você está na internet, você está divulgando alguma coisa e você vai lá para o serrotão, vai lá para o presídio e ficar do lado de estupradores e assassinos. É só isso que esse pessoal de fala mansa, de palavras doces, né, de terninho, está querendo enquadrar a nós, né? Só essa brincadeira. Bom, deixa eu dar a Valéria Bernardo, a minha diva Valéria Bernardo, do canal Deep State V também, minha parceira lá no Divas do Opressão, ela já tá aqui até me demitindo porque eu não tô olhando superchat. Mas é que, né, nos intervalos que eu olho superchat. Deixa eu ver aqui, onde é que eu tinha parado aqui. Luiz Gato Preto, muito obrigada, querido, sempre presente. Olá, professor e pessoal. Agora fica mais ilustrada aquela imagem do Kim à mesa com o Freixo. É verdade, não podemos esquecer. Ronaldo Cardoso, seu discurso na Paulista foi arrebatador. Muito obrigada. E eu acabei falando lá na Paulista justamente isso que eles disseram aqui. Porque hoje a gente vê muito canal de direita, muita gente aí que surgiu nessa onda da direita, que fica tocando pau no PT por causa da corrupção. É claro que a corrupção é errada, é óbvio, mas essa não é nem de longe a pior coisa que eles fizeram para o país, não fizeram a pior coisa que eles fizeram para o país. O pior que eles fizeram foi arruinar com a inteligência das pessoas. As pessoas já não conseguem nem entender o que elas leem, não conseguem entender um vídeo, não conseguem entender uma piada e ficam se melindrando com tudo. Aí querem defender a liberdade e acabam colocando esse tipo de lei absurda. Luiz Gato Preto aqui de novo. Pessoal, não duvidem das possibilidades da maldade. A maior parte das pessoas ainda não entendeu o significado da ADO 26. Não parece mais que haja efetivo controle da ação estatal. Pois bem, nós já temos quase 2.000 pessoas, somos 1.850 pessoas. Entrou mais um superchat aqui? Não. 1.850 pessoas. Eu peço, por favor, que vocês curtam, né, e compartilhem aí em todos os grupos das tias do Zap, que elas estão elas estarão na cadeia em breve, nós todos aqui, as tias do Zap, compartilhando fake news, essa é uma loucura. E outra coisa que... fazer o grupo de oração na cadeia com as tias do Zap, né? Olha que legal, vai ser um momento de muita inclusão social, a tia... Sabe, imagina, cara. Imagina agora, a polícia entrando na casa da tia do Zap, aprendendo o celular dela, levando ela para a cadeia de 2 a 8 anos. E só para se situar mais um pouco da loucura que nós vivemos, assim, por propagar uma notícia falsa, a pessoa vai receber a mesma pena do goleiro Bruno. É só esse o nível de comparação. O que vocês acham a respeito desse negócio? 2 a 8 anos de cadeia. Quem pega no Brasil é, não sei, o goleiro Bruno, né? Que fez tudo aquilo e sumiu, esquartejou e deu lá, parece que para o cachorro comer a carne, não sei o que fez. Então, você compartilhando uma fake news no WhatsApp, esse é o senso de proporções. Podem comentar a respeito desse despautério. Tirem o WhatsApp das vovós de vocês, né? Eu quero saber como é que elas vão ficar sem Silvio Santos na cadeia. Mas se o Lula tem lá, o Lula não tem Twitter na cadeia, inclusive eu estava fazendo uma campanha hoje no Twitter que eu quero ir para mesmo lugar lá que o Lula tá, né? Botei a foto porque o Rodrigo Hilbert que faz a segurança lá, eu quero ir para lá. Já avisei para vocês a marca do cigarro que vocês têm que levar para mim. E, por favor, cachaça não. Eu quero vinho seco, de preferência Malbec. Vocês aí, o que vocês têm para me dizer?
Eu quero câmbio amarelo, por favor. Pedro. Rapaz, realmente, a gente sempre comenta, né, Matheus, que assim, um dos elementos básicos da inteligência é o senso de proporção. Sem senso de proporção, meu querido, simplesmente não há inteligência. Não há inteligência, não há como você ter orientação moral no mundo, não há como você fazer absolutamente nada, porque o senso de proporção é a medida da realidade. O senso de proporção é a medida da realidade, e a inteligência é exatamente isso, essa apreensão da realidade. Então, a pessoa achar que a mesma gravidade entre, suponhamos que seja uma fake news de fato, certo? Suponhamos que seja uma fake news de verdade. Você acha mesmo que uma fake news de verdade, mal intencionada, ela tem o mesmo grau de importância de um homicídio culposo? Então, assim, se isso aconteceu na legislação, é tchau, entendeu? Estamos na barbárie, né? Não é esse fato. Já estamos na barbárie, a verdade toda é essa. Mas, nunca é demais falar do nunca assaz louvado Kim Kataguiri, que é o seguinte, né? Esse belo indivíduo de olhos agateados, ele lembre-se que ele estava no programa do Bial, dando nota 8 a Rodrigo Maia. Ele disse que o Rodrigo Maia é como um pai para ele. Eu vou nem comentar isso. Freud faria uma festa com isso, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Aí, mas voltando. Pois bem, aí ele dá essa nota 8 a Rodrigo Maia. Pela mesma época, ele também estava defendendo parlamentarismo branco como solução para a crise, né, o impasse instalado no Congresso, entre o Congresso e o Executivo. Nessa mesma época também, grandes expoentes do MBL estavam questionando e dificultando e colocando todo tipo de terra e obstáculo aos movimentos de rua que saíram em apoio do governo Bolsonaro, do presidente Sérgio Moro, etc, etc. Quando há um mês atrás, se eu não me engano, Toffoli, né, aquele pilar de moral também, estava lá falando que ele foi o articulador para não haver um golpe que estava sendo tramado contra o presidente, para um golpe branco para depô-lo, né? E que uma das coisas que o moveu, de certa forma, foi o movimento das ruas, o sentimento, aquela coisa toda. Ou seja, vamos ligar os pontinhos, né? Como a cara criança, ligue os pontinhos. Aí você liga os pontinhos, aí você tem Kim elogiando o Rodrigo Maia, que por sua vez tinha perdido boa parte do seu capital graças à política de não pagamento, ou pelo menos a mudança de relacionamento entre o executivo e o legislativo. Você tem os movimentos de rua sendo solapados pelo MBL, você tem Kim defendendo o parlamentarismo branco, que é sim um golpe, e você tem depois o ministro do STF dizendo que estava lá e impediu o golpe, e ainda mais, você tem fotos de Kim com as pessoas que Toffoli disse que estavam imbricadas nesse golpe. Veja, é um grande democrata. Aí você liga os pontinhos e você tem quem? Né? Aquela liberdade que sai pelos poros de Kim. Ele fala liberdade e tem 3 orgasmos. Então, assim, é esse tipo de pessoa, entendeu? Nós estamos lidando com esse tipo de pessoa. Então, cara, e ainda não tem dá. mais uns pontinhos ainda. Não sei se vocês viram que recentemente, não sei, eu acho que foi na semana passada ou no início dessa semana, não faz mais do que 10 dias aí, saiu no Catraca Livre um debate, entre mil aspas, era o Holiday, mais um outro, eu não me lembro o nome, também lá ligado no movimento do Bumbum Livre. Eu acho que era o Dimenstein e o blogueiro aquele, bem de esquerda, como é que é o nome? Putz, me esqueci agora. Sakamoto? Mas é Sakamoto. Os 4 debatendo. Que lindo! Quase chorei de emoção. Eu queria fazer um react aqui, mas o YouTube não me permite, né? Talvez eu faça na Twitch. O que me falta é tempo. Ideias eu tenho várias. Então, estavam esses 4 queridos, amados, né? Debatendo a convite do MBL lá no site do Catraca Livre, né? Convite do MBL, eles foram debater para mostrar como eles podem discordar sendo amiguinhos e que nós aqui, que somos chapéu de alumínio selvagem, terraplanistas e tudo mais. Logo depois disso, tá, todo esse contexto que o Pedro falou,
mais essa história aí do Catraca Livre com o Kim Catacoquinho. Eu vi uma declaração dele no Twitter, e era do perfil dele, porque estava ali verificado, dizendo que o Rodrigo Maia, desde que ele chegou lá no Congresso, o Rodrigo Maia tem sido como um pai para ele. Aí ele pede o destaque para votar o veto do Bolsonaro, para derrubar o veto do Bolsonaro. E hoje, quem anuncia a CPI das fake news? Davi Alcolumbre! Olha que as voltas que a vida dá. Este mundo é feito de coincidências, mas é tudo coisa da nossa cabeça, viu? Tudo teoria da conspiração, nada disso existe, tudo mentira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no superchat. A gente tem mais um superchat, só deixa eu atualizar aqui, porque senão a Valéria me demite, né? Vou ser demitida do meu próprio canal. Luiz Gato Preto, de novo, termos imprecisos na legislação penal são abomináveis, e a extensão de cada palavra será possivelmente de acordo com o réu. Para o Verdivaldo, obviamente, será diferente do que para a Paula, bem provável. Andréia Seibitz está pedindo para eu olhar o e-mail que ela me enviou agora. Ela me enviou um e-mail bem extenso sobre o STF. Infelizmente, eu não vou ter tempo de ler ele aqui, mas depois eu dou uma lidinha sim. Muito obrigada. E aqui o Eldson Teixeira, cotas para trans e travestis na UNEB estadual. Né? Coisa linda. É só dizer que é transexual ou que, sei lá, e daí entra pela cota. Este é o país do absurdo que a gente vive. E é interessante também, já que vocês estavam falando aí nessa história de o MBL ter capitaneado, né, para si os movimentos de rua, isso tudo estourou naquela manifestação do dia 26, que justamente foi só depois daquela manifestação, que inclusive o Toffoli depois veio e declarou que surgiu um acordão em que ele salvou a República, porque eles são muito bondosos. Então, naquela época, quem estava falando sobre parlamentarismo branco, saíram as manifestações do dia 26, o que o movimento vem para a rua, e o MBL, e o Nas Ruas inicialmente ficou do lado dos dois e depois voltou atrás. A gente tem que ver bem todos os pontos. Ficaram contra a manifestação, disseram que isso ia acabar com a reforma da Previdência, que isso seria um tiro no pé do Bolsonaro, que agora não era hora de manifestação. Depois eles fizeram aquele vídeo que eu editei, que eles disseram que vão me processar, estou aguardando aqui o processo. Eles falando do Montesquiel, eles falando que todo mundo era idiota, que Bolsonaro, que segundo o Reinaldo Azevedo, Bolsonaro tinha que renunciar ou se matar, coisas lindas de amor desse tipo que eles disseram na live, que eles apagaram depois, não tiveram cara. Peraí, Paula, desculpa, ele me interromper. Segundo quem? Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. Parece que foi. Não, essa é a referência dos caras. A referência deles. Uma referência de peito, né? Não duvidamos, mas continuando. Sensacional. E aí, tudo isso aconteceu lá na live, eles disseram que não disseram o que tinham dito, que estava lá escancarado para todo mundo, e que as manifestações seriam um fracasso porque eles, os deuses da manifestação, não estavam convocando. Deram com os burros na água, porque eu acho que foi a maior manifestação. Eu fui para Paulista, tinha muita gente. Depois disso, o pessoal começou a ficar revoltado com o MBL. O MBL, finalmente, né, o pessoal começou a enxergar aquilo que eu já dizia há muito tempo, o Lilo, o pessoal do Terça Livre. E quando a gente falava, geral vinha, vocês estão dividindo a direita, vocês estão atacando a direita, parem de brigar, a gente tem que brigar com a esquerda. E para mim, esse pessoal da direita fake, a direita do bumbum guloso, é pior do que a esquerda, porque pelo menos a esquerda, tu identifica ali, é oposição. Já esses acabam enganando muita gente. Então, deram com os burros na água, a manifestação foi um sucesso, e isso me faz lembrar muito a fala do Olavo, quando ele disse que eleger um presidente conservador sem ter uma militância formada seria um suicídio. Porque, infelizmente, as pessoas não conseguem entender, elas não conseguem compreender o que é, de fato, uma pessoa estar mais à direita, defender as liberdades individuais, um Estado mínimo, e o que é uma pessoa libertin, que diz que é liberal, que diz que é a favor do Estado mínimo, aí vai lá e vota a lei da fake news. O que vocês querem acrescentar a respeito desse tópico aí, meninos? Para começar, né, a gente tem que lembrar o que Nelson Rodrigues falava, que, voltando-se aos jovens, diziam, jovens, envelheçam, né?
há uma verdade bem propagada pela internet que jovem é merda, né? E tá aí o Kim Kataguiri que não nos deixa mentir, né? Então, aquilo que a gente acabava de falar, né? Aqui na nossa trajetória de Instituto Borborema, a gente tentou várias coisas já para informar as pessoas a respeito da situação, né? Mas aí a gente até teve uma revista chamada Vila Nova, a gente distribuiu 30 mil exemplares dessa revista em Campina Grande, mas chegou num ponto que a gente percebeu que o problema era muito mais profundo dentre as pessoas, porque de uns tempos para cá você vê que as informações são correntes, né? Todo mundo fala disso, de liberalismo, de conservadorismo, dos crimes do PT, de não sei o que lá, de educação clássica, de não sei o que, mas se você olhar direitinho, tirando o ambiente virtual, né, em que não necessariamente você está fazendo algo, você às vezes só está falando, se você olhar direitinho nas suas respectivas cidades, pouco ou nada tem sido feito para solucionar problemas de base, né, desse caos que chamamos de Brasil. A situação do Brasil ela é absurda, esse tipo de coisa só simboliza isso. Mas então, chegamos num determinado ponto que a gente percebeu que 2 pilares são fundamentais para se corrigirem nas pessoas, que é a questão, a formação intelectual e a formação moral, que na verdade estão muito interligadas. Às vezes, não é nem que o cara seja mau, é que ele seja burro, mas malícia e burrice não são excludentes. Na verdade, elas se mutuamente infundem num fluxo num fluxo de crescimento de ambas as coisas. Então, quando você coloca um jovenzinho, né, provavelmente numa idade, numa maturação, que o professor Olavo fala muito bem, né, quanto às suas teorias, a teoria das 12 camadas da personalidade, está ali na 4ª camada da personalidade, ou seja, só percebe o mundo a partir dos próprios sentimentos, essa pessoa é muitíssimo suscetível de mudar de opinião, porque, na verdade, não existe verdade para ela. Então, não importa o que Kim Kataguiri, que outrora lançou-se na internet fazendo um hangout com o professor Olavo, daqui a pouco estava falando mal do professor Olavo, agora é liberal, agora tá no Catraca Livre, porra. E tá elogiando Rodrigo Maia. Tá entendendo? Esse é o problema do nosso país. Por quê? Se você tem, veja só dados rápidos, 92% da população brasileira é analfabeta funcional. Certo? Tem uma palestra do nosso canal chamada O Dever de Educar-se, do professor Rafael Falcon. Duvido do que eu estou dizendo? Boa. Assista essa palestra. Certo? Ele vai destrinchar dados do próprio MEC. Não é a gente que criou os dados. O MEC encomendou uma pesquisa e estão lá os dados. O que é o analfabeto funcional? O analfabeto funcional é aquele cara que ele junta B com A e diz Bá, mas ele não lê, propriamente dito. Se você tiver algo mais profundo, algo mais teórico, ou sinônimos até, o cara não reconhece. Se ele está nesse nível, como é que você espera que ele entenda de coisas um pouco mais sutis e mais teóricas, como a política, como a filosofia, como a pedagogia, como a história, né, sociologia e tudo mais? Não dá. Os antigos, os medievais, o tempo que havia educação no mundo, sabiam que você não poderia ir para um estudo superior sem dominar isso, sem passar desse nível, chegar ao nível de letramento. Aí eu digo, 92% são analfabetos funcionais. Os 8% que sobram também não estão no nível de letramento ainda, certo? Ou seja, para pôr em perspectiva, uma pessoa que faz parte dos 8%, a grande parte, digo por experiência de conviver com muita gente, conversar com muita gente do país inteiro, a grande parte não está no nível de uma criança de 12 anos da idade média, certo? Que recebia educação. Mas somado a isso, aí você diz, então vamos dar dinheiro para a educação. Acontece que 84% dos que trabalham com a educação são analfabetos funcionais. Então vamos ajudar essas pessoas, mas tem outro problema. 54% dos que são analfabetos como tal, né? Perguntaram na prova assim, você teve alguma dificuldade de leitura? O cara, não. Aí você ia ler a resposta dele, não tinha nada a ver com o texto. Porra, velho. Como é que tu não tivesse nenhuma dificuldade de leitura, seu animal? Mas o Brasil, somado a isso,
o Brasil, no exame do PISA, que é um exame de merda, mas vamos lá. O Brasil fica em 65º de 75 países, em leitura, conhecimento de matemática e ciências. Mas não só. Tem uma pesquisa da Universidade de Viena, de 32 países pesquisados, o Brasil foi o único desses 32 que apresentou queda na taxa de QI da população no século XX. O que é muito estranho, por quê? O QI geralmente aumenta quando se melhora o saneamento básico, nutrição e se vai para a escola. No Brasil, essas coisas melhoraram e o QI caiu. Porra, então a escola talvez seja o fator que faça o QI cair. Será? Deixa eu só dizer uma pesquisa, outra pesquisa que foi mostrada na palestra que a gente teve anteontem aqui com o Caio Peroso, né, que é nosso professor aqui. Tem uma pesquisa do próprio MEC que demonstra, ele vai mostrando o nível de... Primeiro, o parâmetro dele já deve ser baixo, mas pelo próprio parâmetro, é mais ou menos o seguinte, quando a pessoa está no ensino fundamental, apenas 20 e poucos % tem um nível de leitura bom. Quando eles terminam o terceiro ano, apenas 1,8% das pessoas têm um nível de leitura aceitável. Ou seja, quanto mais tempo eles passaram na escola, mais o nível de leitura caiu. Aí, fora isso, o Brasil é o primeiro do mundo em caso de ansiedade, entre os primeiros do mundo em caso de depressão e síndrome do pânico. E outra pesquisa que vale a pena dizer é a seguinte: a Universidade de Oxford fez uma pesquisa sobre o nível da confiabilidade das relações interpessoais em vários países. A linha do gráfico dos outros países está lá em cima e a do Brasil está aqui embaixo. 7% da população brasileira confia nas relações que mantém, as relações interpessoais que mantém. Ou seja, e aí vocês sabem que, se vocês virem a própria experiência, quantas vezes em vários âmbitos, né, na família, na profissão, na igreja, as pessoas do nada se atraiçoam, né? Do nada elas são seu amigo, estão com você, do nada se voltam contra você. Então isso gera esse índice de não confiar em ninguém. Bem, mas já falei muito, resumindo a coisa. Se você tem, foi aí que a gente chegou num ponto, se você tem uma população de 92% de analfabetos funcionais, com QI caindo, que não sabe ler nem matemática nem ciência, está com ansiedade, depressão, síndrome do pânico e não confia em ninguém, eu acho assim, se você não resolver isso, não dá para resolver mais nada. E ainda tem mais um dado que vocês não sabem, eu já te dou para continuar, mas tem mais um dado dessa pesquisa aí, tá? O que vocês não sabem que rola dentro da escola, que eu como professora já assisti, é que os professores ainda dão as respostas para os alunos não irem tão mal. Se o teste fosse aplicado às Vera, ia ser pior. Pois é. Então, a gente chegou num ponto que a gente percebeu que, porra, se não resolver esse problema das pessoas, que somos nós, não se enganem, né? Porque é muito fácil ficar falando dos outros. Temos que cuidar de nós, em primeiro lugar, porque se a gente não se tornar são, né? Se a gente não se torna mais inteligente e mais são, a gente não quer, nem sequer pode ajudar ninguém, a começar dos que dependem de nós, nossos filhos, nossos familiares, etc. Se a gente não fizer isso, a gente não tem com quem contar para nenhuma ação, quanto mais para eleger para deputado federal, que eu não sei se vocês sabem, mas esses fela da puta têm muito poder. Vide a lei que estamos comentando. Então, quando você coloca um Kim Kataguiri, né, certamente infantiloide, estúpido e tudo mais, num palanque de um protesto da Paulista, né, que é a maior cidade da América Latina, e depois leva o cara para Brasília, olha aí, não estamos nem com 1 ano de mandato, né? O cara que começou lá, Olavo, lindo, maravilhoso, agora está elogiando Rodrigo Maia e indo para o catraca livre. Bem, isso é um símbolo de que se nós não fizermos nada para nos formar e formar as pessoas, esqueçam qualquer reforma verdadeira da sociedade brasileira, a começar das nossas responsabilidades mais imediatas, né? Mas, enfim, e só queria comentar que Pedro falou das coisas aí de Toffoli, de Kim. O último programa nosso, Brasil Comentado, a edição 34, a gente falou mais longamente sobre Toffoli, inclusive sobre aquela maravilhosa
metáfora das melancias do caminhão, né? E é uma obra-prima da literatura brasileira. Eu sugiro que vocês vão lá, vejam o nosso programa, e amanhã a gente volta, né? Às sextas-feiras, às 7 horas da noite, com o Brasil Comentado, sempre comentando essas maravilhas, né? Mas vai lá, Pedro. Rapaz, sobre o MBL, você vê a trajetória, né? A bandeira com a qual ele se ergueu e o lugar onde ele está, e ver essa auspiciosa notícia aí do pedido de urgência de Kim, só tem uma coisa a dizer: MBL é fake news. Certo? Vai todo mundo pra cadeia. You are fake news, MBL. Vocês são fake news. A maior fake news da história. Né? Aliás, uma das coisas que o Matheus pontuou muito bem é que é o seguinte, e uma outra coisa para também colocar em perspectiva sobre o que está acontecendo. Muita gente fala sobre o PSL, sobre por que é que o partido não está encampando as coisas do presidente, por que é que... Meu querido, ninguém sabe quem subiu para Brasília, não. Ninguém conhece quem subiu para Brasília, tá certo? Tá todo mundo no frenesi do negócio, querendo tirar os vermelhos de lá. Não você, Paulo Mares, você é maravilhosa. Não é você, certo? Querendo tirar os outros vermelhos de lá. E todo mundo colocou pessoas como Alexandre Frota, por exemplo. Pessoas como Kim Kataguiri, entendeu? E se tem uma coisa que eu aprendi, assim, aprendi inclusive com o Orlando Fedeli, que é o seguinte: a mentira, quanto mais próxima da verdade, mais perigosa ela se torna. Se você tem uma cadeira que está com a perna claramente quebrada, a chance de alguém sentar lá e se machucar é mínima. Se você tem uma cadeira de pernas quebradas e remendada com uma fita adesiva transparente que ninguém vê, a chance de alguém se machucar é muito grande. Então, qual é o problema? Que esse pessoal do MBL é mais perigoso, porque eles estão mais fantasiados. Sabe? Uma das coisas que a gente fala muito lá no Instituto com relação à educação e leitura é saber interpretar texto, né? Todo mundo aqui conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, pelo menos a história corrente. A história de Chapeuzinho Vermelho nos ensina uma coisa. Primeiro, que o mal, ele se esconde sob capa de bem. Essa é a primeira lição da história de Chapeuzinho Vermelho. É o lobo que se esconde sob a fantasia de vovozinho. Só que, apesar disto, o mal, ele deixa rastros. O mal, ele se torna perceptível e ele se revela aos poucos. Para que esses olhos tão grandes? É para lhe ver melhor. Para que essas orelhas tão grandes? É para lhe ouvir melhor. E essas mãos tão grandes? Ou seja, o mal, ele vai se revelando e, no final das contas, Chapeuzinho Vermelho é devorado. Veja, se nós aplicarmos essa mesma estrutura de raciocínio a pessoas como Kim Kataguiri, ao MBL, a coisas dessa natureza, tudo fica muito mais claro, entendeu? Veja, ninguém está sendo pego de surpresa. Vamos ser bem claros aqui, pelo amor de Deus. Ninguém está sendo pego de surpresa. Talvez esteja se chocando com o inédito do primeiro acontecimento, mais explícito. Mas uma surpresa, quem não sabia que Kim iria decepcionar? Quem não sabia para onde o MBL iria caminhar? Só quem estava cego ao mal, só quem estava achando que uma touca de vovozinha tornava o lobo mau inocente. Era só esse tipo de gente, entendeu? Qualquer pessoa que tivesse uma maior sensibilidade à realidade, que conhecesse um pouco mais os trejeitos da coisa, que tivesse uma noção de linguagem e a inteligência um pouco mais aguda, iria perceber que, inevitavelmente, meu querido, os policiais seriam chamados a cantarolar aquela bela canção. Você conhece esse vídeo, Paula? Dos policiais cantando Vai Dar Merda na melodia do Globo Esporte? Pois bem. Então, esta bela canção, ela já estava ressoando, entendeu? Ela estava ali, no fundo dos debates, tinha só aquele coral, aquele coral. Ela continua. Exatamente, é um mantra. Estão dividindo a direita. Isso é conversa. Veja, as coisas têm que ficar claras, certo? Porque um negócio é o seguinte, um negócio é você saber que alguém é mau, e num determinado momento você unir-se em função de uma causa maior e você aproveita aquela pessoa para chegar a um determinado resultado. Isso é uma coisa. Então, por exemplo, Eduardo Cunha, o príncipe suíço, ele era uma vestal? Não. Mas naquele momento, para o impeachment, era necessário, era ele, ia ser quem? Ia ser ele, pronto. Mas você sabe quem é Eduardo Cunha. Você sabe. Agora, outra coisa é você fingir que não sabe, para ter o alívio psicológico de não ter que lidar com a crueza da realidade.
O nome disso não é esperteza, não é pragmatismo, o nome disso é covardia. Certo? Então você quer construir... Inclusive, um pecado contra o Espírito Santo, é verdade. Aí você quer construir uma reforma inteira baseada em covardia e estupidez? Pô, pelo amor de Deus, essa é a proposta desse pessoal. Essa é a proposta, entendeu? Não é outra. Você pode botar o manto que for, você pode botar a capa que for. A proposta é essa. Sejamos covardes, porque assim pareceremos melhores. Pronto. É isso, pô. Ou seja, isso é camada 4. Isso é camada 4 da personalidade. Simples assim. Deixa eu só falar uma coisa. Vocês estão recebendo muitos elogios aqui. Pode falar, Matheus. O pessoal está perguntando qual é o meu canal. Na verdade, tanto eu como o Pedro temos o canal do Instituto Borborema. Né, a Val está colocando o link de vocês aqui no chat. Direto ela está colocando, pedindo para se inscrever e está colocando o link. E depois eu também vou colocar na caixa de informações. Que já tinha gente perguntando do Instituto Borboleta. É o Instituto Borborema, certo? Lá no nosso canal você tem assim 53 palestras sobre os mais variados assuntos, tanto dos nossos professores aqui, como aqueles que nós convidamos a Campina Grande, né? Eu vou para lá, eles disseram que vão me dar cerveja, eu tenho isso gravado, eu gravei. Eles disseram que eu vou ir para Campina Grande, que eu só chamei eles no chat, inclusive, porque eles disseram que vão me dar cerveja. Eu quero deixar isso registrado aqui. É o seguinte, quem não bebe, não vem. Certo? Não, eu vou, já falei que eu vou. A pergunta é, quem é que aguenta o Brasil sem beber? Só o Brasil me obriga a beber. No nível de santidade, assim, já bem elevado, né? Se não, nem... Mas, enfim, o Instituto Borborema, nosso canal lá, a gente tem o programa semanal, Brasil Comentado, tem palestras, tem concertos de música clássica didáticos e tem mais de 20 cursos online num preço baixíssimo para vocês. Um melhor do que o outro. Se formarem de uma maneira mais profunda. Em breve teremos ainda mais outros programas, outros conteúdos gratuitos e depois também lançaremos online, se Deus quiser, no começo do ano que vem, o principal coisa que nós fazemos, que é a formação básica. Né? Depois eu posso falar melhor. Mas esse tentativa de resgatar a educação quando existia educação. Não que hoje se toma o nome de educação, mas faz o contrário do que se fazia antes. Então isso a gente já faz aqui presencialmente e em breve esperamos conseguir lançar online para ajudar os que não podem vir ao Centro de Radiação Cósmica do Universo, vulgo Campina Grande. Campina Grande é na Paraíba, né? Interior da Paraíba. Eles são paraíbas, os dois são paraíbas. Exatamente. Agora isso. Raiz, agora a gente é de verdade. 2 paraíbas e uma pessoa transindígenas, New Woman, que sou eu aqui do Sul. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Superchat. Não é Paraíba, não. Aqui é Campina Grande. É Paraíba. A gente vai fundar um novo estado. A gente não aceita fazer parte de uma pessoa. É Paraíba. Deixa eu dar uma lidinha aqui no Superchat. Cláudio Henrique. O Nhonho vai apoiar o Freixo na Prefeitura do Rio. Não duvido, e eu não duvido se o Kim ainda não estiver apoiando junto. E, aliás, eu vi um artigo, foi uns 2, 3 dias atrás, que o Arthur do Mamãe Falei está em conversas com o Democratas para sair do partido para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo vai ter Kim Kataguiri, parece que vai ter Joyce Monese, Senhor dos Anéis. Elaine Dias. Paula, que convidados incríveis. Muito conhecimento envolvido. A live está um deslumbre. Você sempre nos surpreende. Obrigada. Beijos. Eu que agradeço, Eliane, sempre aqui apoiando o canal. Muito obrigada, querida. Eduardo Gomes. Que algum milionário de direita patrocine o Olavo de Carvalho para que suas aulas se espalhem e a cultura se multiplique. Não é milionário, mas o velho da van, ele mesmo se intitula assim, ele está fazendo sorteio de curso do Olavo. Hoje ele fez sorteio no Instagram, ele disse que vai fazer no Twitter e vai fazer no Face, então acompanhem ele. E o Fábio Júnior, que deixou o superchat, mas não deixou nenhuma mensagem. Muito obrigada a todos vocês. Bom, para a gente já encaminhando, né, os últimos assuntos, assim, eu sei que o papo tá bom, a gente não pode ficar 2 horas aqui, porque, né, vocês sabem que eu preciso dormir meu sono de beleza.
Mas, antes a gente estava conversando aqui a respeito dessa lei, e o Pedro me sugeriu também que a gente colocasse em pauta aqui a ligação que isso tem com o globalismo, porque a gente fica muito focado, às vezes, analisando só essa questão e não consegue enxergar o todo. Comenta pra gente essa história aí, então, Pedro. Bora lá, veja só, quando o Felipe Martins veio aqui para Campina dar uma palestra para a gente, ele disse uma frase que para mim ela é cabal sobre todo o governo Bolsonaro, que é o seguinte: mais do que tudo, o governo Bolsonaro é uma modificação de postura com relação à política externa. Veja, a gente chegou num nível tão grande de interferência entre os países e num nível de que organizações interestaduais, assim, no sentido não de Estado da unidade federativa, mas entre Estados, né, toma conta de continentes e se alastra por populações inteiras, que assim, a política externa ela é uma das coisas mais importantes para manter a unidade do povo internamente dentro do Estado. Então, quando o governo Bolsonaro faz essa mudança de postura na política externa, tudo isso que nós estamos vendo hoje, a Amazônia, Macron, toda essa galera, a esquerda mundial loucaça, os metacapitalistas completamente loucos, tudo isso o Brasil está sendo atacado de fora para dentro e está sendo atacado de dentro para fora. Então, na verdade, nós estamos cercados, nós estamos com um cerco interno e nós estamos com um cerco externo. Então, toda essa galera ela está completamente interessada que a cultura regional, a cultura do país, ela seja colocada numa sopa insossa sob o controle dos interesses de organismos internacionais. Simples assim. Por quê? Porque se você tem culturas locais fortes, você tem núcleos de resistência à autoridade externa. É muito simples. Veja, você obedece à autoridade que tem mais legitimidade para você. É por isso também que a família ela tem que ser atacada sempre. Por quê? Porque o primeiro núcleo de autoridade legítima é a família. Se você destrói a autoridade legítima da família, só sobra a autoridade legítima do poder civil. Acontece que o próprio poder civil ele é uma autoridade que está sendo minada pelos organismos internacionais que querem uma autoridade global, de tal modo que, no final das contas, o indivíduo é controlado pelo poder global. Eu não estou dizendo com isso, pelo amor de Deus, que tem uma pessoa lá na Europa fazendo assim, mexendo os dedinhos, e a galera de fantoche. Não é isso. Eu estou dizendo que existem interesses gigantescos, interesses grandiosos, de uma teia tão intricada que, para o homem médio, o homem comum, são tantas as manifestações que lhe soa irreal. Porque aquele tipo de ação, aquele tipo de poder, aquele tipo de sentimento é completamente descolado da realidade mais próxima dele. Então, quando você fala, você tem um choque da verossimilhança. Ele não consegue perceber a verossimilhança naquilo, porque não existe correspondente na sua vida cotidiana. Mas essas pessoas agem nesse nível, entende? De manipulação de populações inteiras. E nós estamos vendo os efeitos políticos disso agora, meu amigo. Ou vocês acham que todo esse clamor internacional não é organizado? É claro que é, pô. Vão lá, tem uma palestra no Instituto que eu ministrei sobre Cassandra, o mito de Cassandra e o debate público, né, e a espiral do silêncio. E uma das coisas que é demonstrada lá é como a figura do Papa Pio XII, que era um protetor de judeus, saiu para ser um destruidor de judeus, ou pelo menos um homem que foi omisso com relação ao papel dos judeus. Então você tem todo aquele caminho, as gráficas que imprimiam os negócios eram de pessoas pertencentes ao partido, quando não pertencentes, simpatizantes, enfim, você tem toda essa rede. A esquerda mundial inteira, globalista, que quer destruir as soberanias nacionais, elas estão completamente, assim, ouriçadas para derrubar o governo Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro ele é um símbolo do poder popular. Ele é um símbolo de brasilidade. Quem pegar também, eu acho que no primeiro programa da gente, Matheus, não sei se você se lembra, o primeiro programa da gente colocou um quadro inteiro para discutir o discurso de abertura do ministro Ernesto Araújo. Aquele discurso, ele é um clamor, ele é assim um grito, sabe? Um grito contra o globalismo. Ele é um grito de soberania contra o globalismo. Depois vocês dêem uma olhadinha e procurem. Isso é uma coisa que deve estar nos anais da história brasileira. Ele fala da brasilidade, ele fala da Ave Maria na língua indígena, pelo menos dos índios do litoral, né, o Anauê Jaci. Ele fala sobre Dom Sebastião, ele fala sobre essa coisa de voltar ao íntimo, né, essa perspectiva de voltar ao íntimo,
da coisa da memória e de colocar isso para fora. Enfim, aquilo ali é um grito de brasilidade. E não há nada que destrua mais o globalismo do que o poder popular, né? No sentido, a gente hoje tem uma ideia de populismo como demagogia. Mas se a gente pegar uma outra perspectiva de populismo, ela não é tão má assim, no sentido de que ela seja a manifestação exatamente das crenças mais populares. Veja, a verdade está nas crenças tradicionais populares. Essa é a única verdade. Qualquer outra verdade é uma verdade fabricada e vinda de cima para baixo. As crenças tradicionais populares, elas guardam a seiva da cultura daquele lugar. Então, é essa seiva que deve ser mantida e é exatamente essa seiva que eles querem diluir. Então, creiam em mim, todo esse projeto político, ele está sendo muito bem visto, muito bem olhado, muitíssimo bem monitorado e grandiosamente remunerado por organismos internacionais, que tem muito, muito, muito interesse nessa coisa toda. Vai lá, Matheus, o que tu quer acrescentar? Não quer acrescentar mais nada? Não, bom, o pessoal aqui, o pessoal tá adorando vocês, mas eu já sabia que isso ia acontecer, tá? Para quem não acompanha, às vezes, na comunidade, é o seguinte, pessoal, eu ando, às vezes eu fico na revolta, porque eu vejo, infelizmente, as pessoas, assim, elas, muitas vezes, Globo é lixo, a televisão é um lixo, aí elas vêm aqui para a internet e continuam consumindo lixo, elas conseguem essa proeza, elas saem da Globo lixo, vêm aqui para a internet e continuam a consumir lixo. Então, infelizmente, eu vejo aí alguns canais e com muita gente assistindo. Enquanto isso, eu vou lá no Instituto Borborema e às vezes não tem nem 1/10 de pessoas assistindo aquela live com essas análises maravilhosas que vocês estão vendo, que é a pontinha do iceberg. E eu conheci o canal Instituto Borborema numa dessas pesquisas minhas aí da internet e é sensacional. Quando terminar a live, vocês vão lá no Instituto Borborema, se inscrevam e, pelo amor de Deus, me ajudem a ajudar vocês. Assistam os cursos, é de grátis, vocês não vão pagar nada, vocês vão lá, assistam, é um curso melhor do que o outro. E tem também os cursos pagos lá no site deles, mas tem muito material aí para quem não tem grana, não tem como pagar, tem muito material de excelente qualidade. E também toda sexta-feira, eles têm o programa Brasil Comentado, sexta-feira, às 19 horas. Eles estavam fazendo essa transmissão por uma rádio, era uma rádio da cidade de vocês, né? Uma rádio local, eles estavam lá. E agora que eles ficaram ricos, milionários, patrocinados pelo George Soros, eles construíram um estúdio, melhor do que o estúdio da Globo, mas eles conseguiram construir um estúdio e vão fazer as transmissões lá pelo estúdio deles. Então, em tempo, velho da van, cá estamos. Olhe para nós, veja, já estou, pelo amor de Deus. Ele está fazendo uma homenagem ao velho da van para patrocinar, né, o Instituto Borborema. E assim, toda sexta, às 19 horas, parem de ficar consumindo lixo da extrema imprensa, tá? E tem gente consumindo lixo da extrema imprensa, inclusive aqui na internet. Não vou nomear, para bom entendedor, meia palavra basta, tá? Parem de ficar mugindo na frente do seu computador. Assistam conteúdos de qualidade. Não sou aqui a dona da razão, a dona da verdade. Eu tenho me esforçado, comprado livros, tentado estudar, assisto as palestras, mas assistam uma live deles amanhã às 19 horas, assistam. E compreendam quando eu falo assim, a diferença entre pessoas que estão esforçadas em estudar, em mudar as pessoas para mudar o país, porque a gente não tem como mudar o país de cima para baixo. A gente só vai conseguir realmente uma mudança no Brasil quando a gente começar a mudar cada um de nós estudando, lendo, tá? Sentando a bundinha na cadeira estudando, porque estudar é um ato solitário. Leiam Pierluigi de Piazzi, sensacional, que para mim deveria ser o patrono da educação no Brasil, mas tudo bem, né? Estudem, comecem a reparar mais, assim, o tipo de informação que vocês estão consumindo. Se é aquela informação do pessoal que fica repetindo o que está na extrema imprensa, porque a extrema imprensa continua pautando o debate, inclusive da direita, aí fica lá aquele repeteco de notícia, um monte de palpite, fala mal da corrupção do PT, lacrou, todo mundo fica feliz. E não consegue entender a profundidade
do que está acontecendo no mundo. Então, eu indico, eles me pagaram cerveja para que eu indicasse o canal deles. Ainda não pagaram, mas vão pagar. E agora eu passo, então, a palavra aí para os meninos fazerem as considerações finais, se quiserem falar um pouquinho mais. Vamos começar pelo presidente. Vai lá, presidente. Matheus é o presidente. Cometeram a loucura de me eleger presidente porque ninguém queria esse cargo em glória. E eu, em minha, como é que chama? Minha loucura também, né? Mas, na verdade, esqueci a palavra agora, Pedro, veja só. Decidi aceitar, mas veja só. O que a gente está falando aqui é fruto de 10 anos, 11 anos de estudo, de discussões, né? De experiência de vida, de tentativa de formar outras pessoas. A gente não está para brincadeira, certo? Essa é a diferença que geralmente se percebe. Não se entende o que está por trás. O que está por trás é muito drama existencial e muita vontade de estar do lado da verdade. Por quê? A verdade venceu. Deus, nosso Senhor, venceu. E a nós cabe, em primeiro lugar, estar do lado desta verdade. Essa aparência de que o mundo está todo tomado, ela é real até certo ponto. Isso é passageiro. A grande questão é, se nós temos ao nosso lado a verdade, mas para de fato a compreendermos, é necessário que nos esforcemos para tirar as amarras dessa teia de mentira que no mundo hoje é gigantesca. Nunca foi tão vil, nunca foi tão deplorável ser burro, certo? Outrora se era burro, mas você tinha uma cultura que favorecia as pessoas compreenderem as coisas. Hoje em dia você precisa ser inteligente por uma questão de salvação, de sanidade, certo? Porque tudo e todo mundo está mentindo para você o tempo todo. E mentir é uma figura de linguagem. Na verdade, está criando amarras muito profundas e sutis para lhe encaixar numa segunda realidade. Pedro tem até uma palestra sobre isso, que fala sobre desinformação. Quando a gente fala fake news, é muito incompleto e é muito superficial. A coisa é muito pior, né? Desinformação, acho que é nessa palestra que ele citou aí. E a gente faz isso aqui por quê? Porque chegou um ponto que, inclusive foi algo que o professor Olavo me ensinou lá nos vídeos de 2009, 2010, ele no início do curso online de filosofia, ele fala, você tem que encarar a sua vida, né? Você tem que projetar no dia que você for morrer. O que é que eu quero olhar para trás e ter visto que eu fiz, de fato, né? Porque naquele momento o caixão ele tem 8 lados. Por quê? É o 8º dia, o símbolo do 8º dia. É quando não haverá de ter mais transformações. A obra está finalizada. Nesse momento, meus caros, teremos nós diante de Deus e teremos um destino eterno. Então, a vida não é brincadeira, tá? E a gente, ciente disso, e uma vez tendo encontrado, por misericórdia, várias verdades, a gente foi perseguindo e se manteve fiel, com constância, para procurar se formar, e não é algo impossível, certo? Estamos aqui para ajudar todos nesse sentido, e dedicamos muito de nossa vida, né? Evitamos trabalhos que poderiam ser mais confortáveis para poder se dedicar a esse tipo de trabalho que acreditamos ser muitíssimo necessário. Mas para isso a gente sofre bastante, né? Ninguém aqui tem concurso público, ninguém tem grandes fundações financiando. Eu tenho. Tirando Paulo Marisa, né? Tá, mas devido... o seu trabalho é um trabalho mais solitário, né? Nosso trabalho envolve uma série de atividades. Se alguns de nós não ficarem dedicados a muitas funções, a gente nem sequer coisas. E que nem são tão grandes. Mas, graças a Deus conseguimos muita coisa ainda. Mas, a bem da verdade, ela falou que a gente saiu da rádio porque o estúdio conseguimos dinheiro. Ao contrário, o que a gente vai gastar no estúdio não dá 4 meses de rádio. Então, a gente saiu da rádio porque não tinha mais dinheiro para manter a rádio. A gente conseguiu umas gambiarra aí, foi trocando produto em patrocínio, não sei o quê. E ainda vamos pagar esse negócio aí para frente, com a graça de Deus. Então, estejam cientes que há pessoas, não só nós, mas não há muitos,
eu vejo muitas vezes que as pessoas pulam etapas. Ah, vamos estudar política, vamos estudar filosofia, teologia. Meu querido, olhe direitinho como é que as pessoas estudavam essas coisas. Se você não fizer a base, que é intelectual e é moral, você não tem capacidade, e é até perigoso você estar lendo as coisas que estão acima da sua capacidade e interpretando errado, porque você vai aplicar na sua vida, vai se guiar por essa falsificação que você fez de um texto e pronto, vira aqui Kataguiri, né? Que depois é enrabado por Fernando Henrique Cardoso, Davi Alcolumbre, como é o outro lá, o Rodrigo Maia, esse tipo de coisa, e vai para o Cataca Livre, né? Mas se você não pensa nesse, você não quer ir para o Senado Federal, coisa do tipo, para a Câmara de Deputados. Ok, mas você tem crianças, você tem pessoas para cuidar. Então, a urgência da educação pessoal, como a Paula falou, isso depende de cada um fazer, mas graças a Deus temos hoje pessoas para ajudar. Temos nós aqui, nossos cursos, precisamos da ajuda de vocês, de contribuições, de comprar os cursos, que é isso que mantém nosso trabalho. Nunca fomos atrás de patrocínio público e outras coisas. Mas, como ela falou, se vocês que são os consumidores diretos desse tipo de conteúdo não o consumirem de fato, não ajudar essas iniciativas, bem, fiquem felizes com a Globo, com as universidades, com o que o Lehman lá está querendo fazer na educação do país inteiro, né? E se você olhar direitinho como estão as coisas, bem, barbárie é apelido. A gente está numa situação quase similar ao inferno, né? É uma coisa demoníaca em vários níveis, né? Tudo isso mais. Mas, enfim, foi uma alegria receber esse convite, Paula, e quando tivermos outras oportunidades, estaremos aí. Depois, quando você chegar a Campina Grande, conversaremos mais, e de lá para cá, quem sabe o que a gente já terá feito, e você também. E um abraço a todos. Sigam lá nosso canal do Instituto Borborema, comprem nossos cursos, entrem no nosso Apoia-se e até amanhã no Brasil Comentado. Eu acho que eu não vou, né? Mas Pedro está lá. Bem, só para complementar, que nós já estamos em 2021, né, Paulo? Só para complementar o que o Matheus disse, nós estamos aí desde 2009, 2010 nessa pisadinha, né? O professor Olavo sempre disse isso, e nós acreditamos muito, e agora é muito repetido por um aluno seu, Ítalo Marcilli, que também está fazendo um grande bem ao país inteiro, que é o seguinte: a personalidade humana é a maior força que existe. Isso é um fato. Só que a personalidade humana ela é uma estrutura de tipo vegetal, ou seja, ela é uma estrutura que cresce, ela pode ser podada, ela pode ser moldada. Então, é um dever grave você faltar a esse polimento da própria personalidade. É óbvio que todo mundo é absurdamente cheio de defeitos, e exatamente por isso que a gente tem que melhorar o máximo possível. E uma dessas melhoras é em nível intelectual, mas é em nível também moral, né? E por falar em nível moral, uma das grandezas morais é ser grato. Me perguntaram ali no chat que eles são alunos de Olavo. Olha, se não fosse Olavo, nós não existiríamos. Nós devemos boa parte do que somos, boa parte do que temos, boa parte do que fazemos, se não praticamente tudo, ao professor. Né? Se Olavo chegasse aqui, desse uma tapa na minha cara, uma cuspida e um chute na barriga, eu ainda diria: obrigado, professor. Muito obrigado, porque, assim, simplesmente não tem palavras, certo? Nós amamos aquele velho, e isso é um ponto pacífico entre todos. Professor, nós lhe amamos. Ele certo? É lindo. E ele é lindo. Tem isso também. É lindo, professor. Tem isso também, não podemos nos esquecer. O Olavo é lindo, certo? E, basicamente, a estrutura inteira da nossa vida hoje, do que nós fazemos no Instituto, veio do COF, veio de Olavo, e nós agradecemos publicamente. Com relação ao Instituto, é o que o Matheus já disse. Sigam lá, tem muito material grátis, mas tem centenas de horas, não é figura de linguagem, é um dado. Tem centenas de horas de palestras lá, gratuitas, com as mentes mais brilhantes do país. Nós trazemos de fora, tem algumas palestras nossas também. Então, ajudem o Instituto, né? Nós começamos em 2015, mas as coisas já tomaram um vulto grande, graças ao bom Deus. Matheus ainda é meio avesso às redes sociais, mas ele está entrando agora, senão ele se lasca, senão é impeachment. Você vai ser empichado se não entrar nas redes sociais. Fazer um levante ucraniano no Instituto Borborema.
Mas me sigam lá nas redes sociais, Pedro Augusto _PS. Eu estou produzindo material no Instagram agora, então sigam lá, sempre tem coisa para ser produzida. Inclusive, semana que vem, fazer uma semana inteira de lives sobre essas questões de virtude, inveja, nobreza, sabedoria. Apareçam lá que vai ser interessante. Beleza? No mais, Paulo, foi um prazer realmente muito grande, certo? Nós nos conhecemos praticamente há 2 horas atrás, né? Então foi um prazer muito grande. Apareça para a gente tomar uma cerveja, porque esse tipo de ideia, ela vem mais, corre mais fácil, com a cerveja bem geladinha. Então, muitíssimo obrigado, pessoal. Foi um prazer. E é isso. Até mais. Bom, deixa eu dar uma lidinha aqui, que teve mais superchat. Teve o Diego Zulato, muito obrigada. E teve aqui o Mr. Romanini. E aí, né, Mr. Romanini? Eu deixei a melhor parte para o final. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu vendo badulikes patrióticos neste canal. Eu sou uma pessoa totalmente lícita. Eu vendo cursos, eu vendo livros, mas eu vendo também camisetas ilícitas. Deixa eu dar uma olhadinha, tá aqui, olha só. Olha aqui, Mr. Romanini. Olha este momento, que coisa mais linda. Nós temos aqui a camiseta da Mave Afroerótica, que ele vai colocar arte também só do avatar do canal. Eu sou um avatar ruivo, né? Aqui, ó, o meu avatar, eu sou um avatar ruivo, a Mave Afroerótica, mas também vai ter a camiseta só do avatar. Mas já tem aqui também, ó, a camiseta do Jacobino Ilícito. Presta atenção nessa arte aqui que ele fez, olha que linda. Tem a do Jacobino Ilícito, tem preta, tem branca e tem também a da Jacobina Ilícita, que a extrema imprensa disse que nós somos a direita jacobina, né? Então a gente faz do limão uma limonada. Aqui estão as camisetas. O link para a loja, a parceria que eu tenho com o Mr. Romanini e o Twitter dele estão aqui na caixa de informações, tá? É só vocês entrarem lá e vocês vão ver, tem várias camisetas maravilhosas. Muito obrigada às mais de 2.000 pessoas que estiveram aqui nesta live. Eu agradeço demais. Faz tempo que eu não fazia live aqui no canal. Vocês me pedem muito. Mas realmente é complicado a pessoa trabalhar 8 horas por dia no serviço público, ser uma funcionária pública e depois chegar em casa. Tem que ter tempo para ler, tem que ter tempo para editar, para fazer um monte de coisa. Não estou me queixando. Eu adoro isso, mas o tempo é realmente limitado. Hoje eu abri a exceção aqui porque os meninos merecem essa divulgação e eu conto também com o apoio de vocês. Divulguem nas redes sociais. Se vocês assistirem as palestras deles, vocês vão ver o que eu estou falando. Compartilhem, façam aí um programa familiar, em vez de ficar consumindo aquele lixo televisivo, assiste uma palestra tão legal, debatam o assunto. E vocês já sabem, eu não sei se vai ter vídeo sexta e sábado aqui no canal, vamos ver, mas domingo é dia de Divas da Opressão. Se você não é inscrito, também se inscreva lá no canal do Divas da Opressão e nós estaremos entre 4 mulheres num programa assim totalmente inclusivo da militância transindígenas ruivo afro-ocidental. Nós estaremos comentando os assuntos da semana, somente mulheres totalmente ilícitas da direita chapéu de alumínio. Agradeço a todos vocês, um grande beijo e fiquem com Deus. Até a próxima, meus amados. Até mais. Grande abraço.